Não é que a Receita Federal ouviu você, meu amigo, você que faz declaração de imposto de renda e todo ano pergunta pra gente se pode atualizar o seu imóvel pelo valor de mercado. Pois é, será que chegou a hora de você fazer isso? A Receita liberou, mas vale a pena? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então fica aqui com a gente e a gente vai tirar suas dúvidas. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal ADC Tech. Como vocês sabem, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje eu estou aqui com nosso especialista tributário, contador dos nômades, contador da ADC Tech, Thiago Souza. Fala galera, tudo bem? É isso aí, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, muito esperado pelos contribuintes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? O Juninho falou aí no começo sobre a possibilidade da gente fazer atualização dos nossos bens imóveis, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? A empresa também liberou? Também liberou. Eita, bora atualizar, vamos lá, vamos colocar o valor de mercado agora. É isso, mas como dizem, galera, não existe almoço grátis, principalmente quando a gente fala sobre legislação tributária aqui no Brasil, que a gente vive num manicômio, né? Então, obviamente, quando sai qualquer coisa nesse sentido, a manchete é a coisa mais linda que existe, né, Jorge? Bora atualizar, vamos lá, liberou isso. Geral. Tá liberado o benefício para você, contribuinte. Desconto de 11% se pagar em 90 dias. Exato. Então aí, atualiza o seu bem aí para que você não pague aquele famigerado ganho de capital. Então a notícia sempre sai de forma muito bonita, fazendo com que você acredite que é simples, é fácil, você pode fazer que você vai ser beneficiado, mas, como eu disse antes, não existe almoço grátis, então não é bem assim, principalmente quando a gente fala em legislação tributária aqui no Brasil. Quando sai alguma coisa, a primeira coisa é desconfiar, entender, ler 700 vezes até você saber onde que está a pegadinha, e é isso que a gente vai falar hoje, né? É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? A notícia é bacana, mas sempre tem uma vírgula, cara. Igual o Thiago falou, não existe almoço grátis. E esse nosso governo do amor não gosta de perder dinheiro, né? Então, desconfie dos descontos. É isso aí. Então, bora para o que interessa. Olha, pessoal, recentemente saiu a Lei 14.973 aqui de 2024, que, dentre outras coisas, falou sobre essa possibilidade de você, contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, fazer a atualização do seu imóvel para o valor de mercado. Então a gente sabe que quando a gente adquire ali uma casa, enfim, você tem o teu custo de aquisição e que com o passar dos anos ela é valorizada, só que você não consegue trazer o valor daquele bem para o valor atual, para o valor de mercado. E qual que é a grande problemática aí? É na hora que você faz a venda desse teu bem, porque tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a diferença pelo valor que você vendeu com o teu custo de aquisição, você paga um imposto chamado ganho de capital, que na pessoa física ele é de 15% sobre essa diferença, com alguns redutores, e na pessoa jurídica, quando você está no lucro presumido ou lucro real dando resultado positivo, chega a 34%, porque você paga imposto de renda, adicional do imposto de renda e contribuição social. Ou seja, são alíquotas exorbitantes que você, contribuinte, não consegue fugir. Então sempre foi uma grande briga com relação a isso. Pô, por que eu não posso atualizar o meu bem, sendo que hoje o valor é diferente e eu vou ter que pagar um ganho enorme ali na venda e tudo mais? E aí surgiu essa lei que a gente comentou agora, trazendo essa possibilidade de você fazer essa atualização do seu bem. E com isso você cai naquela ideia, ótimo, vou fazer isso então, porque aí eu não vou pagar esse ganho de capital quando eu for vender, já que eu penso em vender esse imóvel. Só que é aí que a gente tem que entrar nos detalhes dessa lei para que a gente não caia numa pegadinha e acabe pagando mais imposto do que seria simplesmente ganho de capital, não é isso? É isso mesmo. Até então, como o Thiago comentou aqui, a gente não podia valorizar o imóvel de acordo com o que a gente achava, com o que o mercado pede, né? Existem algumas regrinhas que a Receita libera para a gente poder fazer essa atualização. Mas, mesmo seguindo essas regras, é praticamente impossível você seguir o valor de mercado. Então, o que as pessoas normalmente faziam é assumir o risco, fazer a elevação do valor e ficar aguardando a Receita cobrar ou não. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, sabe? A Receita hoje ela já tem todas essas informações e ela tem um tempo de até 5 anos para fazer a fiscalização sobre a sua declaração de imposto de renda, sobre os seus bens da empresa, enfim, e tudo mais. O que você está levando de vantagem hoje pode ser que lá na frente você venha pagar com multa, juros e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado. Se a Receita hoje está liberando esse benefício,
é porque provavelmente lá na frente ela vai fazer uma fiscalização um tanto maior nesses pontos, né? A gente já viu na declaração de imposto de renda desse ano que as informações de bens, de compra e venda de bens já está aparecendo. E essas informações dos cartórios já passam para a Receita Federal, e esse ano, quando você fazia a sua declaração da forma pré-preenchida, você já recebia essas informações já, então toma muito cuidado. E é isso aí. Então, a lei, né, 14.973, ela vem com esse objetivo de possibilitar os contribuintes fazer já a atualização desse imóvel, justamente para que se fuja desses outros jeitinhos de fazer que acabam gerando aí problemas depois com a fiscalização e etc, né? Então, como que vai funcionar isso a partir de agora? Qual que é a possibilidade que a lei trouxe para a gente? Ela falou que você pode atualizar o seu bem, mas sobre esse valor que você atualizar, você já irá pagar um imposto sobre esse valor. Tá? Então, se você é pessoa jurídica, o valor que você vai pagar sobre o valor que você atualizar é de 10%, sendo 6% de imposto de renda e 4% de contribuição social. Já na pessoa física, você vai pagar 4% sobre esse valor que você atualizar de imposto de renda. Então você imagina que você tem um bem lá que o custo de aquisição dele foi de 500 mil reais, só que hoje no valor de mercado está 1,5 milhão já. Você vai lá e atualiza então em 1 milhão o valor do seu bem. Quando você fizer essa atualização, você já vai agora ter que pagar um imposto de 4% se você é pessoa física ou 10% se você é pessoa jurídica, que é sobre esse valor de 1 milhão que você atualizou. E aí você falou, legal, agora na minha declaração, esse bem já está com o valor atual de 1,5 milhão, eu já posso vender já no mês seguinte ou no ano seguinte, que eu não vou pagar ganho de capital. Errado, você não pode. É aí que tá as pegadinhas, gente. Por isso tem que tomar muito cuidado com o que você escuta aí fora. Você acha mesmo que o governo ia fazer uma coisa que ia te beneficiar de uma forma tão rápida, assim, tão imediatista? Não, não é bem assim. Caso você faça isso, você vai precisar cumprir com algumas regrinhas para você ter uma vantagem. E uma delas é não vender o seu imóvel tão cedo, né, Thiago? Exatamente, porque o que a legislação colocou aí de diferente? Bom, você pode fazer essa atualização desde que você recolha esses impostos, só que aí ela criou uma base para o imposto, para o ganho de capital, proporcional de acordo com o tempo que você fizer a venda do seu imóvel depois que você atualizou ele. Então ela criou toda uma regra, toda uma fórmula, onde você vai ter que identificar, fiz a atualização do meu bem hoje, vendi daqui a 2 anos, então você vai para essa fórmula, fazer toda uma regrinha lá, que ela vai te dar um percentual específico que você vai determinar uma base proporcional do ganho de capital. Ou seja, ele não deixou de existir, ele apenas, dependendo do tempo que você fizer a venda depois da atualização, ela vai dar uma diminuída. Só que aí que é o grande problema, né? Porque se você fizer a venda desse bem em um período rápido, né? A gente estava até fazendo umas simulações, vamos dizer que você vender menos do que 6 anos, 5 anos, essa base proporcional, ela continua sendo alta. E aí você vai aplicar 15% na pessoa física nessa base ou 34% na pessoa jurídica sobre essa base, mais o que você pagou por ter atualizado, vai ficar maior do que se você pagasse simplesmente os 15% sobre o ganho de capital ou os 34% na pessoa jurídica sobre o ganho de capital. E é aí que entra a grande pecadinha. Então, você hoje que pensa em atualizar o seu bem de acordo com essas novas regras, não é somente chegar e atualizar e pagar o imposto sobre a atualização, mas já pensar, esse meu bem, penso em vender ele quando, a partir desse momento que eu atualizei? É em 2, 3, 4 anos, 5 anos? Talvez não compense por conta dessa base proporcional que você vai ter que continuar tendo com ganho de capital. É com 8, 9, 10 anos, aí pode ser que comece a compensar. Então você já tem que saber e imaginar quando que você vai vender para que você não pague mais do que você pagaria nas regras atuais, que é os 15% ou os 34% simplesmente sobre a diferença entre a venda e o custo, né? Exatamente. Por isso que vale muito a pena você analisar o seu caso. Se você é pessoa física e você tem um patrimônio imobilizado, uma casa, sítio, enfim, chácara, qual vai ser o uso dele? Você faz compra e venda de imóveis para ganho, enfim, como atividade fim? Será que vale a pena você atualizar para pagar menos imposto na frente?
você precisa, verificar cada caso. Se é um bem que você vai continuar com ele por muito tempo, que você não tem intenção de vender, que vai passar para os seus filhos, coisa e tal, talvez valha a pena. Mas se é um bem que lá na frente você pode vender a curto prazo, tal, para fazer caixa, alguma coisa, nesses casos é melhor você analisar e fazer continha, tá? E a gente está falando aqui de gente que não investe, não faz nada, Thiago. Ele está pegando o valor do dinheiro como se você tivesse deixado embaixo do colchão, assim, tal, sem nenhuma valorização. Nesse caso, a faixa de transição seria de 6 anos e 1 mês, tá? Se você trabalha com investimento e outras coisas, talvez você consiga antecipar isso, mas se não, não vale a pena isso não. Exatamente, não vale a pena. Então, assim, pessoal, de novo, é uma legislação nova, a princípio ela parece ser, né, super benéfica, bacana, mas existem essas regrinhas com relação a essa base de cálculo proporcional do ganho de capital que vai continuar existindo, que pode fazer com que você pague muito mais do que você deveria caso não atualize o valor do seu bem, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, tanto você que é pessoa física quanto pessoa jurídica, para que você não recolha mais do que você deveria. E para tentar deixar um pouco mais claro, a gente criou aqui uma tabelinha que a gente consegue simular todas as situações pelo tempo que você for fazer a venda posteriormente, e a gente vai fazer com vocês aqui alguns cálculos, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, para que você entenda um pouquinho melhor essas regras e isso tudo que a gente está falando, se é vantagem ou se não é vantagem, beleza? Então fica com a gente que a gente vai mostrar isso para vocês. Bom, pessoal, então aqui a gente vai simular uma venda de um imóvel que sofreu atualização de acordo com a Lei 14.973. Nesse primeiro caso, eu vou mostrar aqui uma simulação na pessoa jurídica, tá bom? Então vamos supor que a pessoa jurídica adquiriu um imóvel por R$700 mil, só que hoje esse imóvel está no valor de 1.200.000. Então ela vai lá e decide valorizar o imóvel dela em R$500 mil, chegando no valor atual de 1.200.000. E vamos supor que ela tem uma proposta de fazer a venda desse imóvel por R$1.500.000 depois de 4 anos que ela fez a atualização dos 500 mil. Então, ela atualizou o imóvel 500 mil e depois de 4 anos, 48 meses, ela vendeu esse imóvel por R$1,5 milhão. Vamos supor, então, na regra atual, onde você não atualiza o valor do seu imóvel, você mantém ele em 700 mil e vende por R$1,5 milhão. Quanto que essa empresa pagaria? Vamos lá. O custo de aquisição é de R$700 mil. Ela fez a venda por R$1,5 milhão e houve aqui então uma diferença entre o valor de venda com o custo de aquisição de R$800 mil. Na pessoa jurídica, ela paga 25% de imposto de renda, que seria o IRPJ mais o adicional do imposto de renda, e 9% de contribuição social. Então, ela pagaria aqui R$272 mil nessa venda. Então, se ela não aplicar essa valorização de R$500 mil, ela pagaria R$272 mil quando ela fizer essa venda, ok? Agora, vamos dizer que ela aplique a regra, ela valoriza o imóvel dela em R$500 mil, chegando no valor de 1.200.000. O que a legislação fala para a gente? Bom, vai existir uma base de cálculo de ganho de capital, só que agora de forma proporcional. Como que a gente vai identificar isso? A gente vem para a tabelinha que a lei passa para a gente verifica qual é o enquadramento aqui, né? No caso vendeu depois de 48 meses, então estaria nessa segunda faixa aqui. A gente pega esse percentual de 8% e aplica sobre essa formulazinha bonita aqui que a legislação dá pra gente. Bom, fazendo isso, a gente vai chegar numa base de ganho de capital de R$760 mil, tá? E sobre esses R$760 mil vai incidir os mesmos 25 de IRPJ e os mesmos 9 de contribuição social. Então, a gente passa a olhar agora esse quadrinho aqui. Como que funcionaria? Então eu valorizei meu imóvel em R$500 mil. Sobre esses R$500 mil, de acordo com a lei, eu já tenho que pagar 90 dias depois IRPJ de 6% mais contribuição de 4%. Então só aqui eu pagaria R$50 mil, que daria 10% sobre o valor da atualização. Além disso, como a gente vendeu 48 meses depois que a gente atualizou, a gente vai ter que pagar o ganho de capital sobre esses 760 mil, ou seja, sobre os 760 mil, a gente vai ter que pagar 25% de RPJ, né, que é os 15 mais 10 adicional, e também mais 9 de contribuição social.
No final das contas, nessa situação, a gente pagaria aqui de imposto R$ 308.400, ou seja, a gente pagaria mais R$ 36.400. O nosso resultado aqui seria uma perda. Seria muito mais vantajoso nessa situação eu não atualizar o meu imóvel e pagar apenas R$ 272 mil. Tá vendo? É aí que está a pegadinha. Quando que isso se torna vantajoso? Nessa nossa simulação, quando a gente vendesse depois, por exemplo, de 73 meses, ou seja, um pouco mais de 6 anos, porque aí minha base do ganho de capital proporcional seria de 640 mil. Sendo 640 mil, eu pagaria, nessa nova situação, 267 mil de imposto. E na situação de não atualização, os 272, ou seja, eu teria um ganho aqui de R$ 4.400. Tá ok? Não sei, ficou claro para vocês aí? Essa é uma situação na pessoa jurídica. Vamos pensar agora na pessoa física, tá? A regra é a mesma. O que muda é o imposto que a pessoa física paga. A pessoa física ela paga sobre o ganho de capital 15% sobre o valor do ganho de capital. Então, nessa mesma situação, no imóvel de 700 mil, atualizando com 500 mil reais, chegando no valor de venda aqui de 1,5 milhão e vendendo após 48 meses, como ficaria? Na situação atual, a gente teria ali um ganho de capital de 800 mil, que é a diferença do valor da venda para o custo de aquisição, e sobre esse valor, 15%, e a pessoa física pagaria aí 120 mil reais de ganho de capital. Essa base tem algumas reduções, dependendo de quando adquiriu o imóvel e tudo mais, então, mais aproximadamente 120 mil, ok? Já utilizando as regras atuais, sobre a atualização de 500 mil, teria que pagar 4% já depois de 90 dias, ou seja, 20 mil. Fora isso, mais 15% sobre a base proporcional, 15% sobre 760 mil, pagando mais 114 mil. No total, pagaria então 134 mil. Comparando 134 com 120, teria uma perda aqui de 14 mil. Então, a pessoa física, caso ela fizesse essa venda depois de 48 meses que ela decidisse atualizar, já não compensaria, tá aí a pegadinha. E no mesmo caso, isso valeria a pena depois de 73 meses, porque aí ela pagaria, na situação atual, 116 mil contra 120 mil, e aí ela teria um ganho de 4 mil reais. Então, pessoal, aí fica muito claro que qualquer movimentação nesse sentido, qualquer decisão tem que ser muito bem pensada e estruturada para que você não tenha perdas financeiras e recolha mais imposto do que você deve. Viu aí, galera? Viram os cálculos aí? Viu esse cálculo na pessoa física e o cálculo na pessoa jurídica? Cara, será que vale a pena para você? Você que faz esse seu planejamento, pensando no futuro e tal, vale a pena você atualizar agora os bens? Não vale a pena você atualizar agora, tem que pensar direitinho, tem que fazer os cálculos. Não adianta sair por aí pagando os 4% de imposto, daqui a um ano você vender seu imóvel, você vai estar se lascando. Essa é a real. O governo não te dá nada de graça, ele tem as contas dele para pagar também. Ele tem que antecipar recebíveis, ele precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Nesse caso aqui específico, ele precisa de valores por causa da reoneração da folha de pagamento e coisa e tal. E isso tudo ajuda nos cofres públicos. Então, toma muito cuidado, consulte um contador especializado, não saia fazendo nada por conta, tá bom? Existe um prazo para você que optar, para você que é vantagem, você viu que é vantagem, existe um prazo para você fazer esses recolhimentos, você precisa... vai sair uma instrução normativa ainda para falar como vai ser feito, né? Mas a partir da publicação dessa lei, a pessoa tem até 90 dias para fazer o pagamento desse imposto, só que ainda não tem como fazer. Quando sair essa atualização, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, tal, explicar direitinho para você, mas provavelmente vai ter um formulário que você precisa preencher, já falando tudo para a Receita, e em 90 dias fazer esse recolhimento, se não me engano, dá lá para o mês de dezembro, coisa e tal. É isso aí. Bom, acho que sem mais delongas, não queira sozinho entender todo esse manicômio tributário que a gente vive, por isso você deve contar com especialistas, como o Júnior falou, como a gente aqui da DCTech, para te ajudar para que você recolha aquilo que é certo, nada mais, nada menos e não tenha dores de cabeça. Então, se você é pessoa física ou pessoa jurídica, quer entender um pouquinho mais sobre isso ou ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui ou chama a gente diretamente, que a gente está aqui para te ajudar, beleza? Isso aí, valeu, um abraço e lembre-se, se inscreve no nosso canal, manda esse conteúdo aqui, para uma pessoa que sabe, que precisa, que mexe com imóveis, essas coisas, ou está em dúvida. E se você quiser ter acesso a essa planilha aqui também, manda mensagem aqui nos comentários que a gente disponibiliza para você. Fechou? Valeu, um abraço!